11 eu considero hoje uma data histórica em Muniz Freire, mais uma data histórica, é claro, que nós já temos um livro do Dr. Carlinhos também que retrata a nossa história, mas hoje a gente está somando mais a nossa história com esse livro do Agenor. Primeiramente, desejar uma boa noite. Uma sexta-feira sair de casa e a gente prestigiar a cultura, vamos ser sinceros, nós estamos fazendo um trabalho que tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo. A cultura, lamentavelmente, nós ainda somos poucos acessíveis à cultura. Eu fico assim, muito lisonjeado, no dia 11, acho que é uma coincidência. Eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz desse dia, porque é um trabalho árduo e, conforme a Cecília falou, nós já temos um precursor da história de Muniz Freire, muitos já fizeram, né? Mas o Dr. Carlos Ibrahim Bazarella nós temos que reconhecer que foi ele que deu esse pontapé inicial. Então, em cima do trabalho dele, nós conseguimos assim, incansavelmente, sempre em busca de mais e mais informações, e para fazer um trabalho que pudesse servir de mais um degrau. Eu posso considerar assim, essa escada do conhecimento, ela é imensurável. A gente não vai alcançar nunca, e que bom que nós nunca alcancemos esse patamar. Então é importante a gente todo dia ir lá, que passe um ano, que passe 10 anos, que passe 20 anos, um século, a gente vai lá e coloca mais um degrau nessa escada. Então eu me sinto orgulhoso hoje de poder estar colocando também o meu degrau e tenho certeza que outras pessoas irão estar sempre contribuindo em colocar esse degrau para a gente ir subindo cada vez mais essa escada e alcançando essa escalada que é a cultura, que é o conhecimento de um povo, que é o conhecimento de uma sociedade. Então sempre a gente vai estar assim, imensamente grato ao trabalho do Dr. Carlinhos. Citar assim todos, eu me refiro a isso também na apresentação, é humanamente impossível, mas José Valdir Merson, que serviu de base, Ormando Moraes, e uma grande coincidência, eu precisava de ter uma referência para entender sobre as viagens dos tropeiros. E quando li alguma coisa, não era muito consistente, então eu li o livro do Ormando Moraes, da Itália ao Brasil, e antes eu tinha lido a epopeia das tropas e os tropeiros e as viagens que eles fizeram pelos vales do Espírito Santo. Aí estava lá, retratado por ele nos idos de 1929, a chegada do primeiro caminhão aqui em Muniz Freire. E ele conta que era um dia de festa, um dia religioso, e o caminhão partia mais ou menos pouco abaixo onde é o cemitério municipal e em direção ao campo do Muniz Freire, fazendo esse trajeto e cobrando uma taxa para as pessoas andarem pela primeira vez de caminhão, numa época que ainda era o auge dos tropeiros, Graças a Deus, acho que a gente faz essa história, uma história positiva, e nós vamos entrando para a história naturalmente, porque a história se faz, está aqui a Lucilena também, historiadora, professora de história, nós fazemos história todos os dias, a Neucia, quem já trabalhou com história sabe que todos os dias se faz história. Então nós podemos registrar a nossa história, a história do nosso cotidiano, a história da nossa escola, a história da nossa vida, a história da nossa sociedade, e é assim que a gente vai ter um acervo, utilizando essas fontes enriquecedoras e fontes vivas, que mesmo com toda a senilidade dessas pessoas, elas podem passar essa mensagem para a gente. É uma pena, nós tivemos a Dona Maria que faleceu, e eu me recordo que a Janete foi uma guerreira também nesse projeto. Quando nós começamos, a Janete foi um projeto iniciado pela Janete no governo do Sr. Zaedes, e fui muito feliz porque houve uma mudança de governo. Aí veio o Dr. Delcio, também abraçou essa causa, na pessoa da Rosiane também, secretária. Então eu fui muito feliz porque eu tive pessoas que abraçaram, independentemente de qualquer ideologia, uma causa. E é assim que a gente tem que abraçar as nossas causas do dia a dia. Rosa? Eu sou muito grato ao seu trabalho, ao seu empenho. Jean, que mesmo sem me avisar, aproveitou de uma procuração que eu tinha deixado, que são 2, 3, para participar de concursos literários. Então, aí o Jean falou, a notícia é boa, a notícia é ruim, porque eu tenho medo de você zangar.
nós participamos de um concurso e você foi agraciado com uma verba para fazer uma tiragem de uma quantidade de livros. Eu falei, nossa, essa notícia é boa. Não, porque você tinha deixado um documento, nós utilizamos com medo de você achar ruim, mas essa é uma notícia péssima e é bom que seja dada todos os dias. Então, o Giano também foi peça fundamental. Eu tenho a Márcia aqui que ajudou na redação, né, da conclusão final do livro, da correção do livro. E com certeza, assim, se eu citar muitas pessoas, Dalva, como me ajudou, né, me entregou, confiou a mim um baú da família de coisas do seu Joaquim Luciano Dias Vicário, bisavô, né, patrimônio, a gente é egoísta, assim, será que você vai me devolver? Gente, eu estou emprestando, e a gente ficar com aquilo dali, cortar com medo, ter cuidado, assumir o documento. Então, uma história bonita também, para o desmembramento da região norte. Então, eu sinto assim, muito feliz, é um momento sublime da minha vida. Eu acho que um momento sublime é pessoal, mas ao mesmo tempo ele tem que ser compartilhado com os colegas de trabalho, com os colegas de profissão, com os nossos alunos, porque sem eles, né, a gente comete erro todo dia na sala de aula, comete erro na nossa sociedade escolar, na nossa vida, mas é assim que a gente vai aprendendo, é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente consegue realmente apresentar um trabalho para essa geração que está vindo aí. Então eu de coração eu agradeço muito as pessoas que me deram essa oportunidade. O Dr. Regis também, que é um confidente que está sempre a gente trocando figurinha, conversando, ele também batalhando no livro dele lá da terra dele, mas apesar de que ele esquece que ele é um cidadão municifeirense, fala em Santa Teresa, mas ele também é um cidadão municifeirense. Então a gente está sempre conversando, sempre trocando ideia, e eu acho que é isso que a gente faz, que constrói cultura. Não tem outra forma de se fazer e construir cultura que não seja essa interação da sociedade, essa interação com a comunidade da qual a gente nasceu. Eu digo nascer porque minha mãe precisou para ganhar e ir para Iuna, mas 2 ou 3 anos, Jael, que sabe da história toda, e também foi muito importante documentos que ela tinha que ajudou a enriquecer a história a história da educação em Muniz Freire, desde os primórdios, né, até a mudança da municipalização que aconteceu agora recentemente. Mas eu agradeço de coração mais uma vez, sinceramente eu estou transbordando de alegria. Acho que a gente não foi muito feliz nas palavras, mas eu queria isso para ele ali embaixo, né? Sempre transbordando, acho que eu fui mais um pouquinho que ele, vou roubar um pouquinho dele. Porque quando eu conhecia o trabalho dele, eu estava aqui naquela cultura e ele vinha, Dalva lembra dessa frase também, né, Dalva? Eu soube da história do baú e depois eu tive a oportunidade de ler o livro, né? Então eu disse para ele assim, quando eu assumi a Secretaria de Educação, esse sonho eu vou sonhar com você, então vamos publicar esse livro juntos. E nós temos 8 anos quase, né? Praticamente 9 anos sonhando como que a gente vai fazer para, né, publicar o livro. Da oportunidade de sociedade conhecer esse trabalho e também das escolas terem fontes de pesquisa. É uma das grandes dificuldades que nós temos com a história do nosso município é não ter registros. Então, o Carlinhos contribuiu anos e anos com uma apostila, muitos professores gostaram, né? Aquela apostila amarelinha, o original dela estava aqui naquela cultura, que é amarela. Aspectos gerais. Né? Isso. Mas eram fontes, assim, era pouco, né? Tinha muito pouco. E assim, quando vocês leem o livro, vocês vão saber de coisas muito interessantes. Eu adorei a história de Taicia, Garrochinha, né? Os garrochinhos, os coicinhos, né? Vocês vão ler, vocês vão saber do que eu estou falando, né? A história do bisavô da Dalva também, porque a gente, como professor de história, né? Fica tentando entender como que as coisas aconteciam há 50, 60, 70 anos atrás, e a gente não tinha esses registros. Então, assim, nós queremos dizer para você, Jandu, você nos presenteou, a sociedade municifeirense, o município de Muniz Freire, tem muito orgulho de servir para os abertos, e você nos presenteou com um livro maravilhoso. Eu fiquei apaixonada no livro, né? Acho que Márcia também
né, a gente trocou figurinhas sobre isso. Eu emprestei o meu para o Dr. Nelson ler, ele não me devolveu. Aquele impresso, eu falei, esse é meu, né, porque eu tenho um impresso, né, depois de outras coisas, mas eu queria guardar esse documento. Então, assim, dizer que eu também quero agradecer a todo mundo que de alguma forma sonhou junto com o Agenor esse sonho, porque o sonho que se sonha só sonho, mas sonho que se sonha todo mundo. Deixa eu só aproveitar e fazer uma eu parte. copiei o poeta, mas vocês têm que entender que vocês sonharam com ele, eu sonhei também junto, então hoje eu estou vendo um dos meus sonhos se tornar realidade como secretária, de ter esse livro publicado e poder entregar à sociedade brasileira, né, uma obra que eu considero uma das mais importantes, historicamente falando, né? Óbvio que a gente não vai esquecer quem te antecedeu. E eu queria muito que a Renata estivesse aqui. Eu ia falar exatamente isso. Muito que a Renata estivesse aqui, porque ele sonhou com a gente também nesse projeto. Né? E ele, infelizmente, hoje não está aqui. E eu tenho muito carinho pelo Renato, por tudo que ele construiu, de documentos, tudo que ele buscou, tudo que ele garimpou, chamava ele de garimpeiro. Muitas vezes eu ia na casa de pessoas com ele, ele implorava, me dá isso, deixa eu deixar lá, a sociedade tem que conhecer isso. Então ele também é uma pessoa muito importante, né, no projeto de registro da nossa memória, porque quem não tem memória perde seus valores sociais, morais, né, e familiares. Então o Agenor está contribuindo para que a gente não perca a nossa memória.